E aí, sabe aquelas questões de concurso que a gente olha e pensa, isso aqui não tem pé nem cabeça? Pois é, hoje a gente vai desvendar um dos tópicos que mais dá nó na cabeça de todo mundo, a tal da lógica proposicional. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, eu sei, mas a ideia aqui é mostrar que com as ferramentas certas, a coisa fica surpreendentemente simples. Vamos lá decifrar esse código? Olha só para essa frase. Parece, sei lá, um delírio, né? Cronópio? Nefelibata? Que é isso? Mas e se eu disser que, para a lógica, essa frase pode estar perfeitamente correta? A promessa é que, no final desta nossa conversa, a estrutura por trás dessa maluquice toda vai ficar bem clara. Ok, para a gente entender como a lógica funciona, a gente precisa começar pelo básico, pelo alfabeto dela. E a primeira regra do jogo é, esquece um pouquinho a gramática que a gente usa todo dia. Aqui a gente está entrando num universo com regras próprias, onde a estrutura é muito mais importante que o significado das palavras. E a primeira letra desse alfabeto é a proposição. É um conceito bem direto, na verdade. Proposição é qualquer frase que a gente consiga carimbar como verdadeiro ou falso. Sem meio termo, sem talvez. Por exemplo, a Terra é plana. É uma proposição? Sim, porque a gente pode carimbar como falso. É esse o pilar de tudo. Agora, vamos ver a diferença na prática, que fica bem mais fácil de entender. 3 mais 5 igual a 9. É uma proposição? Sim, a gente pode afirmar com toda certeza que é falsa. O Brasil está na Europa? Também, outra proposição falsa. Agora, e que horas são? Não tem como responder verdadeiro ou falso para isso, né? É uma pergunta. Vai estudar? É uma ordem. E essa aqui? Ele foi o melhor jogador. Peraí, ele quem? Sem saber quem é o sujeito, a frase fica vaga, fica no ar, não dá para julgar. É por isso que esses exemplos da direita não são proposições. Muito bem, então a gente já tem os nossos tijolos, que são as proposições simples. E agora, como a gente constrói uma parede, algo maior? A gente usa uma espécie de cimento lógico. O nome disso é conectivo. São eles que unem as ideias simples para formar raciocínios mais complexos. O primeiro conectivo é o E. Pode pensar nele como o mais exigente, o mais rigoroso de todos. Para uma frase com E ser considerada verdadeira, tudo, absolutamente tudo, nela tem que ser verdade. Se uma coisinha só for falsa, pronto, a frase inteira já era, vira falsa também. Já o ou, por outro lado, é o oposto. Ele é bem mais tranquilo, mais flexível. Para uma frase com ou ser verdadeira, basta que uma das partes seja verdade. Uma só já salva a frase inteira. Se as duas forem verdade, melhor ainda, mas uma já é o suficiente. E agora, chegamos na estrela do show. O conectivo que é, disparado, o campeão de aparições em provas de concurso. O condicional, o famoso se, então. É aqui que o jogo fica interessante e é onde a gente precisa ter o máximo de atenção. Então, vamos direto ao que interessa. Como é que a gente julga se uma frase com se, então, é verdadeira ou falsa? Bom, existe uma regra de ouro. Um único caso que precisa ficar na memória. E sabendo ele, a gente resolve a maioria esmagadora dos problemas. E para decorar essa regra, tem um macete que é clássico e simplesmente infalível. É só pensar na atriz Vera Fischer. Por quê? Porque as iniciais dão a resposta. A primeira parte da frase sendo verdadeira, com a segunda sendo falsa. V com F, Vera Fischer, resulta em falso. É a única combinação que faz o se, então, ser falso. É decorar isso e pronto. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o que eu estou falando. Repara na linha destacada. A única situação em que se P, então Q, vai ser falso é quando o P é verdadeiro e o Q é falso. O V com F, a Vera Fischer. Todos os outros casos, por mais bizarros que possam parecer, o resultado final vai ser verdadeiro. Essa é a regra fundamental da lógica. Certo, agora vamos para uma outra habilidade, que é um verdadeiro as na manga para a hora da prova, a equivalência lógica. O que é isso? Basicamente é saber reconhecer quando duas frases que são escritas de um jeito diferente querem dizer exatamente a mesma coisa no mundo da lógica. É tipo um disfarce que a gente precisa saber identificar. Na prática, o que isso significa é que duas frases são equivalentes quando não importa a combinação de verdadeiro e falso que a gente teste nelas, o resultado final da lógica é sempre o mesmo. É como ter duas receitas diferentes que, no final das contas, fazem exatamente o mesmo bolo. E para o nosso queridinho se, então, a equivalência mais importante de todas tem um nome técnico, contrapositiva. Mas o que a gente precisa saber mesmo é um macete para aplicar isso na prática, a regra do inverte negando.
Olha só como é simples. A frase original é: se estudo, então aprendo. Para achar a frase que é igual a ela, primeiro a gente inverte a ordem das partes. Depois, a gente nega cada uma delas. O que vira? Se não aprendo, então não estudo. Do ponto de vista da lógica, essas duas frases são gêmeas, valem a mesma coisa. Bom, a gente já viu a teoria, mas agora vamos resumir tudo. Vamos ao que realmente interessa. Como usar isso para mandar bem na prova. Aqui vai um resumo. Uma pesca de lógica para garantir aqueles pontos preciosos. Então vamos lá, o essencial é isso aqui. Primeiro, saber o que é uma proposição, algo que pode ser V ou F. Segundo, para o se então, lembrar da única exceção que dá falso, a Vera Fischer. E terceiro, para achar uma frase equivalente, usar a regra do inverte negando. Com essas 3 ferramentas na mão, o resultado nas questões de lógica vai ser outro, pode apostar. Então, voltando para a nossa frase maluca do começo. Se todo cronópio é verde, então a cadeira é uma nefelibata. E aí? A lógica parece menos complicada agora? Vamos aplicar o que a gente aprendeu. Na lógica, não interessa se cronópio ou nefelibata existem. Vamos só imaginar que a primeira parte, todo cronópio é verde, seja falsa. Se a primeira parte é falsa, o que acontece com a frase inteira de se, então? Lembra da tabela verdade? Não importa o que vem depois, a sentença inteira é considerada verdadeira. A única forma dela ser falsa seria com V e F, a Vera Fischer. Como a primeira parte já pode ser falsa, a estrutura lógica se sustenta. Fascinante, não é? A lógica tem uma beleza própria, que está na estrutura e não no significado.